Pensemos por um instante na vida de um coral, na Grande Barreira de Corais na Austrália. Sim, um cenário bem pacato na maior parte do tempo, né? Exatamente. Durante 364 dias do ano, a rotina ali é absolutamente estática. Tipo, nada de extraordinário acontece. Aham. Mas numa noite altissimamente específica do mês de dezembro, milhões de corais liberam, assim, simultaneamente uma nuvem de vida no oceano, num espetáculo reprodutivo de sincronia impecável. Nossa, é impressionante. O mais louco é que ninguém viu um sinal elétrico para eles. Pois é, ninguém alterou a temperatura da água de forma abrupta, nem nada do tipo. Então a grande questão é, como a biologia inteira daquele recife sabe o milissegundo exato de agir? E a resposta não tá na água, né? Exato, a resposta tá a 380 mil quilômetros de distância. Tá no céu. E é exatamente isso que norteia o nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. Nós temos em mãos uma pilha de análises muito interessante. Muito. Ela cruza artigos recentes de astronomia, estudos biológicos bem profundos e, principalmente, a teoria central do livro Origens da Vida, publicado em 2021 pelo pesquisador Edson Schiss. É um material denso, mas muito revelador. E a missão da nossa exploração de hoje é investigar um conceito monumental chamado evolução biométrica. É uma premissa que, olha, vira tudo o que sabemos de cabeça para baixo. Sem dúvida. Porque a evolução não é uma batalha local e isolada que acontece apenas aqui na crosta terrestre. Exato. O cosmos inteiro, sabe, as fases da Lua, as tempestades solares, a radiação de estrelas mortas, tudo isso é um participante ativo e diário, moldando a biologia, a mente e os ecossistemas do nosso planeta. É uma quebra de paradigma absoluta. Porque a biologia clássica sempre nos condicionou a olhar para baixo. Sim, para o solo, né? Isso. Quando tentamos entender como a vida se adapta, nós olhamos para os fósseis no chão, para a temperatura da savana, para a umidade da floresta. Mas o que esta análise integrada nos força a fazer é olhar para cima. E perceber que o espaço sideral e os eventos astronômicos não são tipo um mero papel de parede decorativo para a vida na Terra. Exatamente. Eles são as engrenagens físicas que ditam os limites e as possibilidades da nossa sobrevivência. Bom, vamos destrinchar isso. O Carl Sagan, aquele lendário astrônomo, eternizou aquela frase lindíssima e poética de que somos pó das estrelas. Uma frase clássica. Sim, mas nas pesquisas que embasam a nossa análise de hoje, o Edson Schiss retira o verniz poético e crava algo muito mais literal. Ele diz que somos pó cósmico. E a mecânica por trás dessa afirmação é fascinante, porque nossos corpos são literalmente fabricados a partir de elementos forjados no espaço profundo. Tipo o oxigênio nos pulmões humanos, o carbono que estrutura as nossas células. Tudo isso nasceu em fornalhas estelares. E para tornar a coisa ainda mais tangível para quem nos ouve, os dados astronômicos revelam que cerca de 5.000 toneladas de poeira espacial caem sobre a Terra anualmente. Caramba, 5.000 toneladas. É muita coisa. É absurdo. E parte do que forma a biologia terrestre hoje veio justamente dessas toneladas de material alienígena. Então, basicamente, essa poeira cai, se infiltra no solo, é absorvida pelas raízes das plantas, né? Aham. Entra na cadeia alimentar e, no fim da linha, acaba se tornando tecido muscular e ósseo humano. A absorção desse material sideral é totalmente contínua. Eu fico maravilhada, pensando que um átomo de nitrogênio sendo processado por um organismo vivo hoje pode muito bem ter viajado pelo vácuo do espaço por bilhões de anos. Exato. Contudo, a influência cósmica não se limita só à matéria sólida que entra na nossa dieta, sabe? Ela domina as forças invisíveis que orquestram a vida. Como a gravidade, certo? Isso. Na tese da evolução biométrica, corpos celestes como a Lua e o Sol assumem o papel de satélites da vida. Eles não ficam ali orbitando passivamente. Eles emitem forças gravitacionais e eletromagnéticas que funcionam como os ponteiros do relógio biológico de todas as espécies. Perfeito. E já que somos o produto vivo de material espacial,
De que forma prática esses vizinhos celestes estão mexendo os pauzinhos da nossa biologia agora mesmo? Olha, se a gente voltar para o reino animal, observar o impacto da iluminação e da gravidade espacial no comportamento diário simplesmente impressionante. Tomemos os morcegos como exemplo. Ótimo exemplo. Os biólogos notaram que eles reduzem drasticamente as atividades durante a lua cheia. Como eles dependem da ecolocalização e possuem uma visão bem limitada, o instinto primário deles, que foi moldado ao longo de milênios, meio que avisa. Avisa que voar num céu iluminado é um convite aberto para predadores, né? Exato, predadores com visão noturna aguçada. Mas o inverso também ocorre de maneira dramática com grandes felinos. Sim, os dados de campo são muito claros sobre isso. Pesquisas documentam que os leões apresentam um pico brutal de ataques a humanos e a outras presas justamente na semana seguinte à lua cheia. E a lógica por trás do comportamento dos leões ilustra perfeitamente essa cadeia de causa e efeito. Durante as noites muito claras de lua cheia, as presas herbívoras conseguem enxergar a longas distâncias. Daí elas se escondem com facilidade. Isso mesmo. E os leões, perdendo a vantagem do ataque furtivo, simplesmente passam fome durante dias. Imagina o estresse no bando. Total. Aí quando a lua finalmente entra na fase minguante e a escuridão retorna, o bando de leões está faminto, desesperado e altamente agressivo. Nossa, é a mecânica celeste da iluminação ditando diretamente o índice de mortalidade na savana africana. Exato. É a biologia respondendo a uma rocha gigante flutuando no espaço. Só que o impacto lunar, pelo que consta nos relatórios da nossa pilha de fonte, vai muito além da caça na savana. Ele entra diretamente na neuroquímica humana. Precisamente. E para entender como isso funciona, nós precisamos olhar para os estudos do neurocientista Dr. Mark Philippe. Esse estudo é muito curioso. É fantástico. A hipótese central investigada por ele analisa a gravidade lunar agindo sobre o corpo humano de forma análoga à ação sobre as marés dos oceanos. Como nós somos feitos majoritariamente de água, né? Sim, o organismo adulto é pura água, principalmente no sangue e no fluido cérebro-espinhal. E esse fluido é o que transporta oxigênio, nutrientes e, crucialmente, os neurotransmissores que regulam o humor e a cognição. Então, a atração gravitacional variante da Lua altera a dinâmica de fluxo desses líquidos internos? Exatamente. Estimulando a liberação de substâncias químicas diferentes no cérebro, de acordo com a fase lunar. Para nossa audiência, que talvez se sinta completamente sem foco ou subitamente eufórica em determinadas épocas do mês, a quebra dessas 4 fases é muito reveladora. Com certeza. Vamos passar por elas. Na lua nova, e avançando para a crescente, há uma alteração na pressão interna que gera um pico de acetilcolina. Que é o neurotransmissor associado à sensibilidade e ao aprendizado. Isso. É um período terrível para manter a concentração profunda, mas excelente para iniciar projetos ou ter ideias fora da caixa. Aí, quando entramos no quarto crescente e chegamos à lua cheia, a mecânica fluida muda e a serotonina toma o controle. Exato. A energia dispara, a lucidez atinge o máximo e o cérebro opera em alta performance. O famoso estado de fluxo, né? E o ciclo avança. Na passagem da lua cheia para minguante, o cérebro é inundado por dopamina. O que significa que o foco lógico diminui e o organismo busca recompensa, prazer e interações sociais. É a fase mais festiva. Pode-se dizer que sim. E, finalmente, do quarto minguante de volta para a nova, a noradrenalina assume. Esse é um estado neuroquímico de defesa, de análise crítica. Onde a inspiração desaparece e surge uma necessidade instintiva de proteção e recolhimento. É literalmente um relógio químico de 28 dias cravado na biologia humana. Perfeito. A sensação que dá é que a Lua opera como um roteador de Wi-Fi cósmico gigante. E a cada semana a frequência muda e a senha da nossa neuroquímica é atualizada. Uma ótima analogia. E sem que ninguém perceba, a humanidade inteira se conecta a uma nova rede de humor e comportamento. Mas, aprofundando o raciocínio, se essa rocha dita a seva das plantas e a serotonina humana, o que aconteceria se o roteador fosse desligado? Como assim, se a Lua sumisse?
É, se a Lua simplesmente desaparecesse, o corpo humano apenas ficaria confuso ou o planeta inteiro entraria em colapso biológico? Olha, a quebra da biologia planetária seria violenta e quase imediata. A Lua atua como a âncora gravitacional da Terra. Primeiro, a velocidade de rotação do nosso planeta não teria mais o freio lunar. Nossa, A Terra giraria tão rápido que os dias teriam apenas cerca de 4 horas de duração. 4 horas? Qualquer ser vivo cujo relógio biológico dependa do ciclo circadiano de luz e sombra entraria em parafuso. Exatamente. O corpo seria forçado a metabolizar energia de forma tão frenética que o processo de envelhecimento celular seria absurdamente acelerado. Mas a parte mais destrutiva seria o colapso climático. Por causa do eixo, né? Isso. A gravidade da Lua estabiliza a inclinação do eixo da Terra em 23,4 graus. Sem isso, o planeta oscilaria de forma caótica pelo espaço. Então as estações do ano deixariam de existir. E imediatamente, uma região poderia passar de um clima tropical para uma era glacial em questão de dias. As correntes de vento se tornariam furacões permanentes. A vida terrestre complexa não teria tempo hábil para desenvolver adaptações contra mudanças tão abruptas. É assustador. Muito. Mas olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se a Lua, que é o nosso quintal astronômico, possui esse poder sobre o funcionamento diário da vida, o que acontece quando expandimos a escala? Quando olhamos para fora do sistema solar. Exato. Nossa análise de hoje investiga eventos de proporções inimagináveis, a milhões de anos-luz de distância. E existe um estudo, aqui nas nossas fontes, conectando diretamente estrelas explodindo em supernovas com o fato de que a humanidade anda sobre duas pernas. Parece filme de ficção científica, mas os dados estão aí. Mas, sendo muito honesta, isso soa como um salto lógico gigantesco. Tipo, como a astrofísica consegue traçar uma linha causal entre uma estrela morta na vastidão do espaço e a postura da coluna vertebral humana? É um ceticismo extremamente válido. A conexão não é nada óbvia num primeiro momento, mas a mecânica por trás dela, que foi muito bem detalhada pelo físico Adrian Melot, revela uma reação em cadeia perfeita. Conta mais sobre essa reação. O processo começa há cerca de 8 milhões de anos com o fim da vida útil de estrelas massivas na nossa vizinhança cósmica. Quando essas estrelas colapsaram e explodiram em supernovas, elas ejetaram volumes imensos de radiação cósmica. Partículas altamente energéticas voando pelo vácuo. Isso. E parte dessa radiação viajou pelo espaço e colidiu em cheio com a atmosfera terrestre. Tá, mas como uma partícula de radiação altera a geografia do planeta ao ponto de mudar nossa evolução? Através de um processo chamado ionização. Quando essa chuva de radiação cósmica atinge as moléculas de gás na nossa atmosfera, ela arranca os elétrons dos átomos. Ah, entendi. O ar, que normalmente é um mau condutor de eletricidade, subitamente se enche de caminhos eletricamente carregados. A atmosfera inferior se transformou numa via expressa para a eletricidade. O resultado direto disso, uma multiplicação exponencial em escala global de relâmpagos. E quando o planeta é bombardeado por milhões de raios ininterruptamente, surgem os incêndios massivos. O perfeito efeito dominó. A África daquela época era predominantemente coberta por florestas densas, né? Com esse bombardeio de raios, essas florestas queimaram até virar cinzas. E os registros geológicos apoiam isso totalmente, mostrando camadas e camadas de fuligem e carvão datadas exatamente desse período. A paisagem verde vertical deu lugar a imensas planícies abertas. As savanas. Exato, as savanas. E é aí que a física do espaço obriga a mudança biológica. Nossos ancestrais primatas viviam confortavelmente saltando pelos galhos das árvores. De repente, a floresta não existe mais. O ambiente passou a ser um campo de gramíneas altas e planas. Se um primata continuasse caminhando apoiado nos nós dos dedos, em meio ao mato alto, ele não conseguiria avistar predadores. Nem suportaria o calor escaldante refletido pelo solo, porque uma área muito grande do corpo ficaria exposta à radiação solar térmica. Precisamente. A única forma de enxergar longe e regular a temperatura corporal foi assumir uma postura vertical. Uau!
O bipedismo não foi uma escolha, foi a exigência biomecânica para sobreviver à savana forjada pelas supernovas. E o que é fascinante aqui é que esse não foi um evento isolado. Outro artigo científico que temos em mãos documenta o chamado Evento Adams. Esse aconteceu há uns 42 mil anos, certo? Exato. Uma alteração severa no campo magnético da Terra permitiu a entrada de um novo fluxo de ventos solares e radiação cósmica. Isso desregulou completamente as correntes de ar globais e os sistemas de tempestades. Gerou um caos climático geral. Um caos absoluto. E essa instabilidade temporal, impulsionada pelo espaço, coincide exata e misteriosamente com 3 grandes marcos da história. Quais marcos? A extinção súbita de grandes animais na Austrália, o fim definitivo dos neandertais e, num instinto de buscar abrigo contra o clima agressivo, o surgimento global da arte nas cavernas. Nossa, isso exige uma pausa e uma reflexão profunda para todos nós, porque quem teve o ensino tradicional de biologia foi ensinado a ver a evolução de uma forma extremamente fechada e local. Sim, a clássica luta pela sobrevivência ali no quintal. A gente sempre imagina um animal tentando fugir de um predador ou uma girafa com o pescoço ligeiramente mais comprido alcançando uma folha mais alta, sabe? Sempre foi sobre o organismo enfrentando os desafios imediatos ao seu redor. Mas o que estamos desvendando aqui é que a evolução biológica é o resultado final de um efeito dominó intergaláctico. Nós andamos eretos, construímos ferramentas e pintamos paredes de cavernas porque a radiação rasgou a nossa atmosfera. Diante do peso dessas evidências, eu fico me perguntando como fica a biologia tradicional. É uma ótima pergunta. O modelo clássico evolutivo ensinado nas escolas ainda é suficiente para explicar a vida? Essa é a ferida que a teoria do Edson X toca. A análise propõe um diálogo quase filosófico entre a velha guarda e essa nova visão espacial. O Darwin contra o Edson X. Exato. O Charles Darwin nos apresentou a seleção natural, um pilar inquestionável por mais de um século. No entanto, no modelo de Darwin, o ambiente funciona basicamente como uma peneira, um filtro passivo. Ocorrem mutações genéticas aleatórias dentro de uma população animal, e o ambiente terrestre apenas deixa passar os indivíduos cujas características funcionam melhor ali. Isso. O ambiente em si, na visão clássica, é inerte. E a virada de chave brutal vem com o conceito de seleção biométrica. A linguagem muda pouco, mas a mecânica muda tudo. Porque, para o Edson X, o meio físico-químico, englobando desde o solo até os polos magnéticos e as tempestades solares, é implacavelmente ativo. Na seleção biométrica, tentar estudar um animal separado do seu ambiente é considerado um erro científico. Não existem peças independentes, né? Não existem. O oxigênio, a gravidade, o solo e o sangue do animal formam um bloco inseparável. O organismo não habita o ambiente. O sistema opera como uma única máquina, chamada de ambiente e organismo. Eu acho que uma forma clara de enxergar essa diferença é usando uma analogia. Antes, nós imaginávamos os seres vivos como atores se apresentando num palco chamado Terra. Um palco firme e fixo. Isso. Feito de madeira imutável. Mas, sob a lente da seleção biométrica, o palco está rachando, subindo, inclinando e holofotes cósmicos estão queimando a madeira a cada minuto. E o ator no meio disso tudo. Exato. Se o ator não modificar a sua biometria em tempo real para se adequar às rachaduras e à temperatura do palco, não é que ele fará uma apresentação ruim. Ele será fisicamente expelido do teatro. E como a gente mede quem fica no palco e quem é expelido? A base matemática proposta para isso é a equação da vida, que é consolidada na quarta lei de X. Então tem um cálculo para isso. Tem. Em vez de termos apenas ideias abstratas, a teoria define o estado biométrico de um organismo, que é basicamente a nota de corte para a sobrevivência, calculada a partir de 3 pilares de exigência implacável. Vamos destrinchar esses 3 pilares essenciais. O primeiro é a sincronia espacial. Que é o grau de acoplamento físico do organismo ao local. Tipo, o peso dos ossos daquele ser vivo faz sentido para a gravidade atual, os olhos estão calibrados para a luminosidade daquele ambiente. Se a sincronia falha, o sistema rui. O segundo pilar é o fluxo de caracteres. Na evolução, tão importante quanto reter características úteis é a capacidade de jogar fora,
de descartar aquilo que virou peso morto evolutivo. Ou seja, uma espécie que não consegue se livrar rapidamente de uma pele grossa, num mundo que está esquentando, por exemplo, vai sucumbir. Com certeza. E o terceiro pilar é, sem dúvida, o mais interessante sobre o ponto de vista termodinâmico, O gasto entrópico. que, em termos muito simples, é a análise do desperdício de energia. Isso mesmo. Quanta energia celular, calórica e neurológica um ser vivo desperdiça apenas para continuar respirando no meio do caos do ambiente? Se um animal gasta quase tudo que consome só para manter a temperatura do corpo, seu gasto entrópico é alto demais. A biometria desse animal é ineficiente. A regra é muito clara aí. Quanto menor o desperdício energético, maior é a aptidão biométrica daquele arranjo. E tem um detalhe nos textos que eleva o tom dessa discussão para a nossa realidade urbana diária. Quando o autor mapeia o ambiente que molda e seleciona a vida, ele adiciona uma variável perturbadora, meio ambiente artificial. Sim, o conceito clássico de natureza ruiu. A floresta tropical e as savanas ainda importam, claro, mas as megacidades de asfalto, os campos eletromagnéticos gerados pelas antenas, a poluição atmosférica massiva, as telas iluminadas, tudo isso é a nova savana. O ambiente artificial agora seleciona ativamente quem adoece, quem se reproduz e quem morre. Então, o que tudo isso significa na prática? Pensemos na seleção biométrica como a relação entre um aplicativo e o sistema operacional de um smartphone. Boa! A biologia de uma espécie seria o aplicativo. Exato. E o ambiente, que agora é essa mistura louca de forças espaciais, climáticas e artifícios tecnológicos, é o sistema operacional. Quando o ecossistema sofre uma mudança abrupta, como uma tempestade magnética solar ou poluição industrial, o sistema operacional acabou de receber uma grande atualização. Uma analogia excelente. E o grande alerta da evolução é que, na natureza, o aplicativo biológico não recebe um aviso amigável de que precisa se atualizar, sabe? Verdade, não tem notificação na tela. Não tem. Se o sistema operacional muda e o aplicativo biológico não altera os seus códigos internos, ou seja, o seu fluxo de caracteres, a falta de compatibilidade gera atrito. E o que acontece? O aplicativo passa a consumir uma bateria absurda para rodar comandos simples, o gasto entrópico vai às alturas, O organismo adoece, luta contra o próprio ambiente artificial ou cósmico. até o ponto em que não consegue mais carregar o próprio peso. E aí, o sistema operacional da vida simplesmente deleta o aplicativo incompatível. Extinção direta. Se conectarmos isso ao quadro geral da nossa existência moderna, o recado final dessa mecânica é que a ideia de aptidão evolutiva é, por definição, provisória. Nenhuma espécie adquire um passe livre definitivo. Fica tudo num estado bem temporário. Sim, um pássaro urbano ou um ser humano pode estar no ápice da sua sincronia num tempo 1, sendo dominante absoluto. Mas se a matriz do espaço-tempo sofrer qualquer alteração invisível, Seja por fatores estelares ou pela nossa própria tecnologia artificial no tempo 2, a invulnerabilidade de ontem se torna a causa da extinção de amanhã. o que nos encaminha para a síntese final de toda a nossa análise. Os fundamentos que absorvemos hoje não apenas atualizam, mas expandem a biologia para proporções astronômicas. Literalmente. Fica evidente para nossa audiência que o ser humano nunca caminhou pela Terra como um conquistador isolado. A cada batimento cardíaco, a biologia exibe as marcas dos ciclos lunares, das explosões estelares pré-históricas e das oscilações da Via Láctea, perfeitamente entrelaçadas numa teia artificial que nós mesmos construímos e que, ironicamente, agora nos testa. É uma mudança de perspectiva gigantesca para todos nós. Demais. Isso nos deixa com um pensamento instigante para além do que está nas páginas destas pesquisas. Vimos que a teoria de Edson X demonstra como o organismo humano e as forças físico-químicas formam um bloco único e inseparável. Sim, o tal do ambiente-organismo. Isso. Toda a engenharia da anatomia humana, o fluxo do sangue nas veias, a espessura da parede celular, o funcionamento dos neurotransmissores, foi rigorosamente esculpida pela gravidade de um G
e pela pressão atmosférica da Terra, em sincronia com o Sol e a Lua. Fomos moldados por essa caixa específica. Então, o que acontecerá com o bloco orgânico humano quando a humanidade tentar habitar permanentemente outros planetas? Se um dia estabelecermos colônias em Marte, seremos lançados em um ambiente com apenas 1/3 da nossa gravidade, sem campo magnético protetor e mergulhados numa radiação cósmica direta. É um sistema operacional completamente alienígena. Será que o nosso gastroentrópico suportará a carga ou será que, para sobrevivermos e atualizarmos o nosso aplicativo biológico para aquele novo sistema operacional cósmico, passaremos por uma mutação tão severa que deixaremos de ser biologicamente o que hoje definimos como seres humanos? Fica a reflexão.